O Brasil está sediando a primeira Olimpíada e Paralimpíada da América do Sul, marco importante para o continente e também para o movimento olímpico. E os Jogos atraem, claro, muitos turistas. De acordo com o Ministério do Turismo, a estimativa é que entre 350 mil e 500 mil visitantes do exterior passem pelo país antes, durante e depois dos Jogos Rio 2016. Mas o que será que acontece com o visitante que comete algum crime ou alguma infração no país durante esse período? Para responder para a gente, para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a professora e doutora em Direito Internacional, Inês Lopes. Boa tarde, professora. Boa tarde, muito obrigada. Primeiramente, um estrangeiro que está visitando o país, ele comete um crime, né? Aqui em visita durante o período que ele está aqui. Ele responde pela lei do país, do Brasil ou do país de origem dele? Bem, toda pessoa, todo turista que se desloca para um país, ele fica sujeito à lei do local onde ele se encontra. Então, os turistas que estão aqui para a Olimpíada ficam sujeitos à lei brasileira, aplicando-se à lei local. Então, significa que se eles praticarem algum crime no Brasil, eles vão responder segundo a lei brasileira, que se aplica o princípio da territorialidade do crime. Não dá para alegar que desconhece a legislação local. Por exemplo, em Amsterdã é possível o porte ou o uso de algum tipo de droga que é proibido em outros países, inclusive no Brasil. Se a pessoa porta esse tipo de substância aqui no Brasil, achando que aqui também é possível, ela não pode alegar que desconhece que aqui é proibido. Não, as legislações, cada país é soberano para ter sua própria legislação e as pessoas que pertencem a um Estado, a uma sociedade, elas devem respeitar essa diversidade jurídica e cultural de cada país. Então, se o porte de entorpecentes, por exemplo, é legalizado num país, isso não quer dizer que no outro ele possa estender essa sua residência habitual. Então, ele tem que se submeter à legislação brasileira e ele não poderá ser preso em qualquer momento, caso esteja portando ou, inclusive, até traficando, ele vai ficar submetido à legislação brasileira, sempre. Hoje pela manhã, um atleta da Namíbia foi preso por policiais civis lá no Rio. Ele foi até porta-bandeira do país dele. Na última sexta-feira, um atleta também marroquino de boxe, de 22 anos, também foi preso por suspeita de tentativa de estupro lá na Vila Olímpica. A pergunta, os estrangeiros no Brasil podem ser presos pela polícia brasileira e a justiça pode decretar as medidas aí, tipo prisão preventiva ou temporária desses suspeitos? Todo estrangeiro que se encontra no país, ele vai responder segundo as leis brasileiras. Nesse caso, se ele praticou houve a tentativa de estupro, ele vai responder como tentativa de estupro ou se ficar comprovado até pelo estupro, porque ele fica sujeito às regras brasileiras e o crime também foi praticado aqui. Né? No caso do entorpecente, por exemplo, se a pessoa está carregando aqui ou ela compra, ela também vai se submeter à legislação brasileira que proíbe esse porte. Assim como o estrangeiro que também pratica qualquer crime, ele vai sempre estar sujeito à lei brasileira. O elemento nacionalidade, ele não carrega consigo. No passado já foi comum de o estrangeiro aplicar o princípio da pessoalidade em que ele carregava consigo as suas leis. Hoje não. A regra é sempre da lex fori, como respeito às leis locais do país. Então, toda pessoa que se desloca para um país, ela deve respeitar aquela legislação. Claro que ela deve também ficar atenta àquilo que ela pode ou não fazer de acordo com sua legislação. E nesse mundo globalizado, o que acontece? Nós temos mais de 193 estados soberanos na ONU e na Olimpíada a gente tem muito mais do que 193 porque participa toda a comunidade internacional. E o que é interessante é que cada um carrega consigo os seus valores e carrega consigo as suas legislações. E deve haver um respeito mútuo entre as legislações e como a Olimpíada ocorre no Brasil, todas as pessoas, atletas e turistas, devem respeitar a legislação brasileira e a cultura brasileira, que é assim que se promove uma globalização na área da Olimpíada ou em qualquer área, né, de respeito mútuo entre as nações. No caso desses dois atletas, que eles foram detidos, já tiveram inclusive a prisão temporária decretada para poder investigar o crime. Ao serem detidos, eles são detidos em separado dos demais presos brasileiros ou podem ficar presos juntos? De acordo com a Constituição, brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil gozam dos mesmos direitos civis.
Com relação aos estrangeiros que estão aqui em temporada, se eles cometem crime aqui, eles vão seguir a mesma legislação brasileira, porque se aplica não só a legislação em matéria penal, mas também se aplica a legislação processual em matéria penal. Então, independe da nacionalidade da pessoa para a aplicação da lei brasileira. O que importa é que a pessoa esteja em local brasileiro. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e a gente continua a conversar com a professora e doutora em Direito Internacional Inês Lopes, que hoje conversa conosco sobre a punição para estrangeiros que cometem crimes ou infrações no Brasil, estando aqui no caso de viagens de turismo, como está muito comum hoje, durante esse período de Olimpíadas, né? No caso de tráfico de droga, é um crime muito comum encontrado aí pela Polícia Federal nos aeroportos. Como um estrangeiro responde a esse crime aqui no Brasil? O estrangeiro, como qualquer outro cidadão, né, na atualidade, diferentemente do passado, ele vai responder segundo as regras da legislação brasileira e seguindo os ritos processuais da legislação brasileira. Ele não goza de nenhum benefício e aí ele sempre vai estar submetido à legislação brasileira nesse caso. Vamos sair dessa esfera criminal e para a área das infrações de trânsito, por exemplo, porque um estrangeiro pode vir para cá, alugar um carro, ou mesmo comprar um carro aí temporariamente nesse período que ele estiver aqui, dirigir e cometer infrações de trânsito, por exemplo. Como é que fica essa situação se um brasileiro ele acumula pontos na carteira, por exemplo, como tipo de infração, recebe multa? Como cobrar, punir esse infrator, né, no trânsito se ele for um estrangeiro? Essa situação se torna muito mais complexa. No passado, nós tínhamos a ideia da proteção diplomática e dificilmente um estrangeiro era responsável por isso. Na atualidade, essa realidade é outra. O estrangeiro deve responder, sim. Caso ele cometa, normalmente se ele alugar um carro, ele assina um contrato com as condições e termos com a locadora, com o seguro prestado, e hoje, por meio da cooperação jurídica internacional, é possível você entrar com uma ação para cobrar essas eventuais perdas por meio de carta rogatória, né, para buscar fazer com que o estrangeiro responda pelos ilícitos civis que aqui cometer. A grande dificuldade que nós temos ainda é de o país estrangeiro reconhecer essa decisão, que ao contrário do Brasil, o Brasil admite ou reconhece a sentença estrangeira até com fundamento no princípio da reciprocidade. Há países no mundo que só reconhecem a sentença estrangeira em matéria civil se houver acordo prévio estabelecido junto com o Estado. E não se admitindo a reciprocidade. Então, isso vai depender de país para país. Mas é importante que o estrangeiro que vem aqui, ele respeite as legislações brasileiras, porque, claro, cada vez mais o mundo é globalizado e muitas dessas empresas hoje, elas não têm sede só no país, mas elas possuem subsidiárias em vários lugares, com possibilidades de acionamento. Em que casos um estrangeiro ele é expulso do país? Se ele cometeu alguma infração, isso é motivo dele ser expulso? Se ele se envolver numa briga, por exemplo, também? Não, são coisas bem distintas. A expulsão é algo gravíssimo, né? É um ato gravíssimo cometido por uma pessoa, considerado nocivo à própria soberania do Estado, à ordem pública desse Estado. Então, casos de expulsão são para os casos extremos, né? Então, se você tem uma pessoa com uma condenação penal transitada em julgado, ela pode ser expulsa dependendo do tipo do crime que ela cometer. E a expulsão tem que ser sempre por um processo com direito à ampla defesa ou contraditório, e ela só pode ser expulsa após, que antes era o decreto presidencial, agora por meio do decreto do ministro da Justiça. E depois, isso pode ser revertido? Ela é expulsa, não pode voltar nunca mais para o país? É algum tempo determinado? Não, a ideia que se construiu da expulsão por ser um ato considerado gravíssimo a um Estado, a um país, a ideia é que ele não possa retornar, que é diferente da deportação. A deportação, a pessoa está numa situação irregular e ela é convidada a sair compulsoriamente do país, entre aspas, né? Na verdade, é uma saída, ambos são saída compulsória, tanto a deportação quanto a expulsão, só que a expulsão é um ato gravíssimo à sociedade brasileira. Então, a ideia é que essa pessoa não possa retornar. Há algumas discussões jurídicas se haveria estabelecimento de tempo, mas, por enquanto, uma vez expulsa, ela é considerada persona não grata.
Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com Inês Lopes, que é professora, doutora em Direito Internacional, e conversou com a gente hoje a respeito dos crimes cometidos por estrangeiros, principalmente nessa época de Olimpíada, em que tem muito turista por aqui, como eles respondem. Obrigada pela participação, até uma próxima. Até a próxima.